Como fazer uma boa leitura de texto, ainda que eu não tenha tanto vocabulário ou tanto conhecimento assim do inglês? Olá, eu sou o educador Wesley e há quase 30 anos eu venho ajudando pessoas, alunos, professores, a realizar o seu sonho de falar inglês, de ser professor de inglês ou de evoluir na sua carreira. É um prazer falar com vocês hoje sobre leitura, não é? E como o nosso vídeo curtinho, né, de toda semana aí, de toda quinzena, essa dica aí, no caso, vai para a parte de leitura especificamente sobre 3 itens. Então a primeira questão é estabelecer um objetivo, é a coisa mais importante. Então por que é que eu estou lendo este texto? Quando a gente se submete a um exame internacional de inglês, por exemplo, ou um vestibular, a gente tem que entender o seguinte: aquele texto que está ali, ele não está colocado para que você ganhe algum conhecimento vital, para que você tenha aí uma epifania, algo do gênero, um conhecimento moral, nada disso. Ele está colocado ali apenas simplesmente porque ele tem um volume de conteúdos que o examinador entendeu. Olha, daqui eu consigo extrair perguntas em um nível adequado para aquilo. Por que estabelecer essa informação é tão importante? Essa informação, estabelecer isso é muito importante para que você entenda por que eu vou falar o que eu vou falar agora. Que é, não saia lendo o texto inteiro de primeira, não é? Não faz muito sentido você ler algo sem saber por quê. E quando eu digo para você que no Exame Internacional de Inglês, que é o que a gente está tratando hoje, a função do texto é só gerar as respostas para as perguntas, você vai ter um texto ali, às vezes, um pouco mais longo, com 5 parágrafos, 6 parágrafos, às vezes 2 ou 3 deles sequer serão utilizados. Então, primeira coisa, entender por que eu estou lendo aquele texto. No caso do exame internacional, para responder a pergunta. Se é para responder a pergunta, eu vou ler primeiro a pergunta, para entender quanto do texto eu preciso ler. Certo? Essa é a primeira coisa que eu queria falar com vocês hoje sobre habilidades de leitura. Segundo ponto. Então eu descobri que a pergunta número tal, ela quer saber qual a ideia do primeiro parágrafo, qual a ideia central do primeiro parágrafo. E aí eu vou usar uma técnica de leitura chamada skimming, tá? Vou colocar para vocês aqui em algum lugar o nome dela, tá bom? Skimming, tá? Que é aquela ideia geral. Você está estabelecendo ali um contexto, você está estabelecendo, olha, este primeiro parágrafo aqui fala sobre onde aconteceu o tsunami que é mencionado no texto. Ou ele fala sobre as causas da evolução, por exemplo, financeira de tal empresa. Então, o primeiro parágrafo trata sobre isso. Entender isso estabelece contexto. Estabelecendo o contexto, fica muito mais fácil para você depreender, né, algumas ideias que às vezes podem não estar tão claras. Então, a primeira técnica que a gente usa é a técnica de skimming, tá? Que é aquela para você entender o contexto geral. Várias palavras novas você não conhece, ok, não é momento de eu me preocupar com isso, vamos dizer assim, de cara. Pode ser que ela seja importante ou não, depois a gente pode discutir isso em outro vídeo. Mas, neste momento, o ponto do skimming é só entender a ideia geral. Por quê? Porque a pergunta diz isso. Qual é a ideia principal do parágrafo 1? Certo? O que o autor quis dizer com o parágrafo 2. Muito bem. Segunda dica é o scanning, que é quando eu vou olhar para o texto buscando informações específicas. Isso acontece por quê? Porque a alternativa, o enunciado da questão que você está estudando, que você está fazendo ali, né, coloca assim, em que século aconteceu o evento? Tem lá 5 alternativas, nas alternativas tem sempre números, né, dos séculos envolvidos. Você vai procurar aquele número no texto. Não há necessidade de você fazer uma leitura detalhada, entender todo um texto para você conseguir identificar números, nomes de pessoas, não é? Nomes de países, ok? Percentuais. Então, são 2 dicas, são 2 técnicas que a gente usa para ganhar tempo. Se de repente a pergunta é em que século aconteceu tal evento, como eu estava dizendo, você olha para aquele parágrafo que está mencionado na questão e você procura os números relativos a século. Se tiver um número, por exemplo, de preço, já não é aquele. Se tiver um número, por exemplo, que é o número de uma casa, já não é aquele. E aí,
você de repente vai ler apenas uma pequena informação, ou duas, né? Porque tem duas datas ali dentro daquele parágrafo, você vai ler apenas aquelas duas pequenas informações e vai conseguir uma certeza maior, vai conseguir atingir a resposta que você precisa. Tá bom? Então as duas dicas de hoje para a galera aí dos exames internacionais, a parte de leitura, né? A primeira eu não considero uma dica, né? Que é estabelecer o porquê que eu estou lendo. No caso do exame internacional, já está claro, para responder as perguntas primeiro. Portanto, primeiro eu vou ler as perguntas. Então as duas dicas são, primeiro, skimming, ok? Onde nós vamos entender o contexto geral daquele parágrafo, ou até mesmo daquela frase, eventualmente até com palavras que eu não conheço, sendo deixadas de lado neste primeiro momento. E o scanning, que é onde eu vou procurar dados específicos, um nome, um número, um local, para que com isso eu precise ler pouco daquele pedaço de texto que eu estou precisando. Tá bom? Gostou das dicas de hoje? Quer mais informação sobre exames internacionais de inglês? Então aqui as redes sociais, fale comigo, tá bom? Vai ser um prazer ajudar você a realizar o teu sonho, seja acadêmico, seja profissional, que exige, que necessita aí de uma aprovação, de alguma pontuação em algum exame internacional de inglês, certo? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.